Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, neste que tem sido um estudo muito especial sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Senhor, hoje nós vamos mais uma vez, juntamente com os nossos irmãos, nós vamos estudar um pouco a respeito do capítulo 10. Este capítulo, Senhor, que na verdade ele marca a era da graça, ele marca a era dos gentios, a fundação da igreja gentílica. Esse texto, Pai, este capítulo 10, ele tem uma relevância muito preciosa e importante para a história da igreja, porque na verdade o capítulo inteiro vai falar a respeito da história de um homem gentio, de origem judaica, mas, aliás, que era centurião e que ele era temente a Deus e por ser temente ao Senhor, comprometido com as coisas do Senhor, o Senhor fez uma linda obra na vida e na família dele. Fala conosco, Espírito Santo, e nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos lá. Então nós vamos aqui hoje falar sobre Atos, capítulo de número 10. Como nós sempre fazemos, são 10:01, eu fico com medo de já entrar com tudo e alguns irmãos ainda estarem chegando, né? Mas eu não posso ficar esperando, porque senão o nosso tempo no final fica muito corrido. Ontem nós terminamos, irmãos, o capítulo 9, falando a respeito de dois grandes milagres que Pedro fez, que foi a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, Tabita. E a Bíblia diz que depois que Pedro operou este milagre, ou estes milagres, a Bíblia diz que Pedro ele foi para a casa de um homem chamado Simão, e ele ficou na casa desse Simão por alguns dias. Na verdade, nós terminamos falando que ele ficou ali por muitos dias na casa de Simão. E a Bíblia vai dizer hoje aqui no capítulo 10, uma história que para mim é fantástica. Para mim é fantástica, eu amo, aliás eu amo a Bíblia toda, né? Tudo que eu prego eu falo que para mim aquilo é fantástico. Mas a história do capítulo 10 para mim, ela é muito preciosa porque ela fala a respeito de um homem que morava em Cesareia, e o nome desse homem era Cornélio. E esse Cornélio, ele era da corte chamada italiana, ele era líder da guarda romana, e ele comandava, ele liderava uma tropa de 100 homens. Por isso a Bíblia diz que ele era um centurião. E esse homem ele tinha algumas características. E duas dessas características que Cornélio tinha é que ele era piedoso e ele era temente a Deus. Ele amava Deus e ele amava o próximo. Essas duas características, eu posso assegurar a você que são as principais características na vida de um cristão. Porque quando Cristo resumiu os mandamentos, ele disse: olha, ame o Senhor sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E esse homem chamado Cornélio, ele era conhecido por essas características. Ele era piedoso, temente a Deus, e ele fazia muitas esmolas ao povo. E diz a Bíblia que de contínuo esse homem tinha o hábito de orar a Deus. Irmãos, o que você acha que pode acontecer na vida de um homem que teme a Deus, na vida de um homem que é piedoso, na vida de um homem que tem a prática de orar? O que você acha que pode acontecer na vida desse homem? Com certeza, esse homem tem muitas qualidades
que Deus procura. Quando Deus olha para nós e encontra essas virtudes em nós, temor, amor ao próximo, vida de oração, com certeza isso é um depósito. É como algo que nós vamos depositando a cada dia diante de Deus. Sabe, irmãos, aquilo que nós fazemos na nossa vida cristã diária, aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, que muitas vezes os homens não veem, que muitas vezes os homens não têm conhecimento, tudo isso é colocado diante de Deus. Tudo que nós fazemos está sendo armazenado diante do Senhor. As boas ações daquele moço, a sua vida de oração, a sua vida piedosa e amorosa para com as pessoas, o seu temor a Deus, isso era algo que estava subindo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, estava subindo diante do Senhor. E teve um dia, diz a Bíblia, que quase a hora nona, por volta de 3 horas da tarde, esse moço estava orando e ele viu claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Irmãos, quando alguém é de oração, os céus se abrem para essas pessoas. Uma pessoa de oração, os céus vão se abrir para ela. Toda pessoa que ela busca Deus em oração, Deus tem algo especial e reservado para essas pessoas. A Bíblia diz que um dia, por volta de 3 horas da tarde, Cornélio, ele estava na sua casa e ele estava ali em oração, estava buscando a Deus. E quando Cornélio ele começa a orar, a Bíblia diz que de repente os céus se abrem. De repente, irmãos, os céus se abrem. Cornélio tem uma visão. Cornélio ele recebe da parte de Deus uma visão. E essa visão dizia: Cornélio. Deus conhecia esse homem pelo nome. Irmãos, esse moço não era judeu. Esse moço não era de descendência judaica. Esse moço era um cidadão romano. Esse moço era da guarda italiana. Mas esse moço, ele acreditou no Senhor, ele soube de Cristo. E ele era um homem que buscava Deus, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que clamava, ele era um homem que fazia as suas oferendas, ajudava ofertas, contribuições para as pessoas. Era um homem comprometido com Deus. E quando um dia ele estava orando, evidentemente que Deus se agradou dele, os céus se abriram. E ele tem uma visão, e nessa visão o Senhor chega para ele e diz: Cornélio. Ele recebe um chamado pelo nome. Deus conhece os que são seus. Deus conhece aqueles que o buscam. Deus conhece aqueles que têm clamado a Ele. Deus te conhece pelo nome, meu irmão. Deus me conhece pelo nome. Ele conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa alegria. Deus conhece as nossas conquistas, as nossas derrotas. Quando Ele diz Cornélio, Ele está dizendo: eu sei quem você é. As suas orações sobem a mim. A sua piedade, o seu amor para com os homens tem chegado até mim. O seu temor tem chegado até mim. Então ele diz: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Irmãos, até então, Deus só havia se manifestado a quem? Deus havia se manifestado somente aos judeus. Agora Jesus estava se manifestando aos gentios. Meu irmão, você sabe o que significa isso? Quando Jesus estava dando a sua vida lá na cruz, quando Jesus estava lá pendurado naquela cruz e ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Você lembra que o véu se rasgou de cima a baixo? Pois é, meu irmão, a vida de Cornélio é uma prova de que o véu se rasgou, porque agora Deus está se revelando a um gentio e não mais só a um judeu. A porta da graça estava aberta, aleluia. A porta da graça estava aberta. Até então era só a lei, era só os judeus.
A revelação era para a lei, a revelação era para os judeus. Agora não, Deus está se revelando a um gentio. Os céus se abriu sobre a igreja, sobre os gentios. Deus está dizendo, Deus está mostrando que Ele é Deus também dos gentios, que a salvação também é para os gentios. Ele não entendia, ele diz: o que é, Senhor? E ele disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos está subindo diante do Senhor para a memória. Deus está armazenando as nossas ações, Deus está armazenando a nossa piedade, Deus está armazenando a nossa vida. Meu irmão, tudo que você faz sobe diante do Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo: agora, Cornélio, agora é hora de você receber pela semente que você vem plantando. Agora é hora de você ser abençoado por todas as orações que você fez, por todo o amor que você teve pelas pessoas, por toda a fidelidade que você tem tido ao Senhor. Agora é hora de você receber. Olha o que Deus está dizendo: as tuas orações, as tuas esmolas, elas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, Deus conhece a nossa vida. E agora Deus vem para falar com ele, porque Deus vai trazer uma recompensa para ele. Olha o que Deus disse para ele. Deus disse para ele assim: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Manda chamar Simão. Eu quero que você vá agora e manda buscar Pedro. Pede para trazer Pedro aqui. Irmãos, tem coisas que o homem vai fazer. E existem coisas que é Deus que vai fazer. Deus mandou numa visão que Cornélio fosse buscar Pedro. Mandasse homens buscar Pedro. O que o homem vai fazer, Deus não vai fazer. O que o homem vai fazer é para o homem fazer. Quando Pedro estava na prisão e não podia ser solto, Deus mandou um anjo para tirar Pedro. Agora Deus queria abençoar a casa de Cornélio. Deus mandou então que homens fossem lá chamar Pedro. Meu querido, o que você pode fazer é você quem vai fazer. O que você não pode fazer, Deus vai enviar anjos para fazer. Deus dará ordem a teu respeito aos anjos para que nos abençoe, para que nos guarde, para que nos proteja. Amém? Deus chegou para Cornélio e disse: pede que os teus homens aí, manda homens irem lá agora. Envia homens a Jope. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está, com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Olha só que interessante. Deus poderia ter dito para Simão assim: Simão, olha, Deus poderia ter dito para Cornélio assim: Cornélio, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você faça aquilo. Cornélio, eu estou te pedindo para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. Mas não. Ele dá uma visão para Cornélio e fala: manda buscar Pedro. Manda ir até Jerusalém, até Jope, manda trazer Pedro. Ele está na casa de Simão, um curtidor. Traz o Pedro para cá. Quando o Pedro chegar aqui, você vai perguntar para ele, e ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. Irmãos, olha como Deus usa os seus apóstolos, os seus profetas para direcionar a vida das pessoas. Deus não falou com Cornélio, Deus mandou chamar Pedro, o seu líder, o seu apóstolo, o pastor, para que pudesse dar a ele uma direção. Irmãos, você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. Sei que isso é complicado porque eu sou o seu pastor. Eu sei que isso é complicado. Mas olha a importância. Ele não disse: poxa Deus, fala comigo. Vocês se lembram lá no deserto, quando Deus mandava Moisés subir ao monte para falar com Moisés? E houve uma época que o povo se revoltou e falou: por que só fala com você, Moisés? Nós também somos de Deus, nós também somos filhos de Deus, nós somos também filhos de Deus. Pede eles para falar comigo, pede ele para falar com a gente também. Não, irmãos, mas olha o que ele disse. Ele disse: olha, vai lá, obedeça, chame Moisés, chame Pedro, para que ele venha, e ele vai te dizer aquilo que você tem que fazer. Irmãos, ele não questionou. A Bíblia diz que
retirando-se o anjo que lhe falava, ele chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Eles foram enviados a Jope. Eles foram conduzidos a Jope para que chamassem a Pedro, para que Pedro pudesse vir e dar a eles a direção, dar a Cornélio a direção daquilo que ia fazer. Agora, o que me chama a atenção na passagem, e é o âmago do capítulo 10, é o cerne, né? É o centro do capítulo 10, porque a Bíblia diz que Deus trabalha assim. Ele fala com Cornélio numa visão, pede para ele, pedir 2 homens para ir lá buscar Pedro, e enquanto isso Pedro também estava lá orando. Pedro também estava buscando a Deus em oração. E quando Pedro orava, diz a Bíblia que, diz assim, e no dia seguinte, versículo 9, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Irmãos, preste atenção nessa expressão, subiu Pedro para orar. Por que Pedro subiu para orar? Sabe por quê? É porque Pedro aprendeu que não dá para viver sem oração. É porque Pedro aprendeu que é importante, é precioso estar na presença de Deus. Pedro aprendeu que todos aqueles que não estão firmes e na presença de Deus, eles são alvos de Satanás. Porque quem disse isso para ele foi Jesus. Pedro, o diabo está cirandando a tua vida. Pedro, o diabo está se levantando para acabar com a sua vida. Eu orei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora, quem tem que orar é Pedro. E Pedro aprendeu que não podia ficar sem falar com Jesus. Pedro aprendeu que não poderia viver sem oração. Pedro agora ele sobe para um terraço. E a Bíblia diz que no terraço da casa, ele começa a orar. E era quase meio-dia, isso já no outro dia. E quando Pedro começa a orar, a Bíblia diz que ele teve fome. Preste atenção agora, por favor, não saia. Quando ele começa a orar, ele estava no clamor, ele estava orando, ele estava buscando, já era meio-dia quase. Aí a Bíblia diz que ele teve fome e quis comer. E as pessoas que estavam na casa embaixo estavam preparando para ele a comida, estavam preparando para ele o almoço. Só que o que aconteceu? A Bíblia diz que veio sobre Pedro um arrebatamento de sentidos. Preste atenção, irmãos. Houve um arrebatamento de sentido. Pedro foi tirado do mundo físico para o mundo espiritual. É como se Deus tivesse dado a Pedro uma visão, mas algo que mexeu com a estrutura de Pedro. Ele saiu do natural e entrou na dimensão do espiritual. E quando ele tem esse arrebatamento de sentidos, olha o que ele enxerga. E aqui Deus quer falar muito com a gente. Aqui nós temos um rema, uma revelação fantástica. Olha o que acontece. O que ele vê? Ele vê o céu aberto. Vocês estão vendo que o céu se abre para quem ora? Estevão orou e o céu se abriu. Cornélio orou e o céu se abriu. Estevão orou e o céu se abriu. Já falei, né? Pedro orou e o céu se abriu. Meu irmão, tem céus fechados na tua vida? Ore. Tem céus de bronze na tua vida? Ore. Parece que está tudo pesado, parece que está tudo atrapalhado, parece que a sua vida não sai do lugar, parece que você não tem sentido, direção, você não sabe para onde ir. Querido, ore. Ore, porque quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, a glória de Deus se manifesta. Quando você ora, a presença de Deus se faz real na sua vida. Ore. Ore para que os céus se abram. Não pare de orar enquanto os céus não se abrir sobre você, enquanto Deus não falar com você, enquanto você não tiver uma direção de Deus. Ore. Olha a importância da vida de oração. A Bíblia diz que Pedro, ele começou a orar, e quando ele começa a orar, ele tem um arrebatamento de sentidos. É como se ele saísse fora de si. É como se de repente ele fosse arrebatado do mundo físico para o mundo espiritual.
E quando ele tem esse arrebatamento de sentido, ele viu o céu aberto. Preste atenção. Escute o que você vai ouvir agora. Viu o céu aberto, como se fosse, e viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Como se fosse um lençol, 4 cantos, simbolizando toda a terra, norte, sul, leste, oeste. Esse lençol, ele era de 4 cantos, atado pelos 4 cantos, e ele se formava como se fosse um vaso. Escute, era um vaso, como se fosse um lençol. Era um vaso em forma, era um lençol, não era um lençol em forma de vaso, era um vaso em forma de lençol vindo do céu. Irmãos, era um vaso em forma, como se fosse um lençol, formando um bojo. E havia dentro deste lençol, dentro dessa visão, havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dada uma voz, e essa voz lhe disse: levanta, Pedro, mata e come. Irmãos, eu estava orando sobre isso, eu estava meditando sobre essa passagem por esses dias. Claro que eu estou estudando um pouco mais também para falar com você. E quando eu estudei sobre essa palavra, claro que a gente sabe que Deus aqui estava tratando com Pedro, porque Deus estava para fazer algo sobre as nações gentílicas, e Pedro era um judeu e não aceitava que o evangelho fosse para os gentios. Ele tinha uma convicção judaica religiosa extremamente forte. Mas quando a Bíblia diz que esse vaso, esse lençol, ele era em forma, era um vaso em forma de lençol, na verdade esse vaso era o próprio Pedro. Esse vaso representa o próprio Pedro, que precisava olhar para dentro dele, para dentro do vaso, que Deus manda ele olhar para dentro do vaso. Pedro precisava olhar para dentro dele mesmo, porque dentro de Pedro estava um preconceito, porque dentro de Pedro havia uma convicção de que o evangelho não era para os judeus, para os gentios, era só para os judeus. Então o Senhor traz aquela visão em forma de vaso. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: Pedro, eu quero que você entenda que você é esse vaso e você tem que olhar para dentro dele. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar para dentro desse vaso que é você, ver as imperfeições, ver a obra que eu estou fazendo, para que você entenda que dentro desse vaso que é você, existe uma missão. E a missão dentro do lençol com aparência de vaso era alcançar os gentios. Era alcançar as nações gentílicas, que não eram perfeitos, que eram impuros, que eram cheios de pecados, mas que eram alvo agora da graça e da misericórdia de Deus, porque o céu se abriu sobre os gentios. Irmãos, nós temos que olhar como vasos para dentro de nós, porque se nós não enxergarmos dentro de nós os nossos erros e os propósitos de Deus, nós corremos o risco de não cumprir a missão que Deus nos chamou para cumprir. A missão da igreja não era apenas Jerusalém, Judéia e Samaria, mas também era os confins da terra. O evangelho precisava avançar. Pedro agora traz uma revelação de céu aberto na vida de um gentio. O cara está orando na casa dele, o céu se abre. O véu se rasgou, meu irmão. O cara é de Deus, o céu vai se abrir sobre a vida dele. Agora, Deus queria levar Pedro lá. Mas antes que Pedro chegasse lá, Deus teve que tratar com ele. Antes de Pedro chegar na casa de um gentio para fazer a obra, Deus precisava olhar para dentro dele, como vaso, ver os seus erros,
os seus erros de julgamento, os seus erros teológicos precisavam ser revistos, ele precisava acabar com os preconceitos que ele tinha na vida dele, porque até então ele achava que Deus fazia acepção de pessoas, Então Deus dá aquela visão, simbolizando os 4 cantos da terra, simbolizando um lençol como vaso, simbolizando Pedro, para que ele olhasse para dentro desse vaso e entendesse que Deus queria usar ele, não só para os judeus, mas nos 4 cantos dessa terra. E quando Deus diz para ele, mata e come, o versículo 14 diz assim, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, porque nunca comi alguma coisa imunda, impura. E pela segunda vez disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Irmãos, aqueles animais impuros que Deus então havia proibido, porque havia uma palavra de proibição, eles também representam o quê? Os gentios. Deus falou para ele, eu quero que você mate e come, porque a tradição religiosa dele dizia não. E ele também não queria pegar para os gentios. Então ele diz, não, Senhor, eu não como nada impuro. Em outras palavras, Senhor, eu não vou pregar para gentio. O evangelho não é para o gentio, o evangelho é para o judeu. Aí o Senhor disse para ele, como é que você pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Como é que você pode chamar de impuro aquilo que eu estou purificando? Os gentios até então eram impuros, mas agora o meu amor os alcançou. E ele disse isso 3 vezes. E na 3ª vez esse lençol se recolheu e subiu ao céu, simbolizando o arrebatamento da igreja, que também um dia vai subir com o Senhor. Essa obra que veio do céu, completar-se-á na terra, e depois subirá ao céu. E até lá nós temos que pregar para todas as nações, povos, línguas, tribos. Nós temos que anunciar o evangelho sem preconceitos, porque o Senhor ama a todos. E quando nós olhamos com preconceito para as pessoas, Ele diz para nós, olha para dentro de você, porque você vai olhar e vai enxergar os seus preconceitos. Você precisa se despir dele, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para que você possa ser um canal de Deus. Você não pode, de maneira nenhuma, ser uma pessoa preconceituosa. Jesus veio para todos. Deus estava tratando com Pedro, porque tinha uma promessa na vida de Cornélio. Deus estava tratando com Pedro para usá-lo, para abençoar aquele que estava orando e crendo. Irmãos, existem pessoas que estão esperando a nossa transformação, a quebra dos nossos preconceitos, para que nós possamos pregar para elas e levá-las ao conhecimento do Senhor. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Não olhe para alguém e diga que esse alguém não merece a graça de Deus. Não olhe para alguém e diga que esse alguém não merece o amor de Deus. Porque a todos que Deus santificar, santificado será. A todos que Deus chamar, meus irmãos, Deus vai usar com poder, com glória e autoridade. E não somos nós quem vamos decidir isso. Temos que pregar para todos. Temos que anunciar para todos. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, Pedro, ele estava duvidando, ele estava questionando o que era aquela visão, ele questionava o que era aquela visão. A Bíblia diz que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Olha que eles foram no lugar certinho. Olha como Deus está no controle. Esses homens foram parar exatamente na porta da casa de Simão. E eles perguntaram, é aqui que mora o Simão? É aqui. É aqui que mora o Simão, sim. E chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus chegou para ele e disse, Pedro, eu mandei alguns homens aqui para te chamar.
Eu quero que você desce com eles, mas desce sem questionar, desce sem duvidar. Foi eu que enviei. Você lembra como que Deus estava usando Pedro naqueles dias? Curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo grandes sinais. Talvez na cabeça de Pedro passou assim: bom, eu vou passar lá, esses homens vão me levar em algum lugar, e quando chegarmos lá, eles vão colocar um enfermo diante de mim, eles vão colocar um enfermo na minha presença, e eu vou orar. Amém, pastor Maico? Eu vou orar, e a pessoa vai ficar curada. Deus está me usando com dom de cura. Mas eles foram sem questionar. Pedro, a missão, o Espírito disse para ele: vá, não duvide, não questione, porque foi eu que enviei. Irmãos, o que eu aprendo nessa palavra? Ainda não está longe de acabar. Mas o que eu aprendo nessa palavra? O que eu aprendo nessa palavra? Primeiro, um gentio orando e o céu se abre sobre a vida dele. E por que se abre? Porque era um gentio orando? Não, porque era temente a Deus, amava o próximo e tinha vida de oração. São esses adoradores que Deus procura. O Espírito Santo trouxe uma visão para esse homem. Mandou que fosse chamar Pedro lá na casa de Simão o curtidor. Cornélio não duvida e manda buscar. Cornélio não entende o porquê, mas manda buscar. Quando os homens vão buscar Pedro e Pedro está orando, o Espírito traz uma visão. E nessa visão mostra para ele um lençol como um vaso cheio de animais impuros e diz: come. Pedro disse: eu não como nada impuro, eu não me misturo, eu não como nada imundo. O Senhor disse: não, você vai comer porque quem está te dando sou eu. Você não pode recusar aquilo que eu santifiquei. Deus estava ensinando a Pedro a amar pessoas que ele, Pedro, considerava indignas. Pedro, não achava que essas pessoas eram alvos do amor de Deus. Mas Deus mostrou para ele que o amor de Deus é para alcançar a todos. Agora o Espírito Santo, o mesmo Espírito que mandou os homens na casa de Simão para chamar Pedro, agora é o mesmo homem que aparece para Pedro e diz: vai com ele sem questionar. Irmãos, que coisa tremenda. Homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo não questionam, cumprem aquilo que Deus lhe ordena. Estão prontos para obedecer. Estão prontos para serem instrumentos na mão de Deus. Cornélio não sabia o que Pedro ia fazer lá. Pedro também não sabia o que ele ia fazer lá. Ambos estavam na dependência do Espírito Santo. Aleluia! Oh, meu irmão, aleluia! Oh, meu irmão, coisa linda quando nós andamos na dimensão do Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, quando a gente não quer o porquê, o pra quê, quando a gente não anda no eu não aceito, eu não concordo, não estou entendendo, não vou fazer porque eu não sei onde isso vai chegar. Coisa linda é quando Deus diz faz e eu digo eis-me aqui. É quando diz Deus vai e eu vou. Oh, meu irmão, eu vejo a direção do Espírito. Eu vejo a direção do Espírito no negócio. Eu vejo homens obedecendo ao Espírito Santo. Eu vejo homens dispostos a cumprir a promessa, o ide e fazer a vontade. Vai, não duvide, porque eu os enviei. Versículo 21 diz assim: E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eu sou a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Por que vocês vieram? Sou eu. Vocês estão aqui por quê? E eles disseram: Cornélio o centurião, varão justo, temente a Deus, e de bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. E ouvisse as suas palavras. Irmãos, olha que Cornélio não era conhecido porque fazia sinais e milagres. Pedro era conhecido porque fazia sinais e milagres. Cornélio era conhecido porque era temente, obediente, de bom testemunho, fiel a Deus e amor ao próximo. Isso te torna conhecido no céu.
Muitas vezes os sinais vão te fazer conhecido no meio dos homens. Mas nós precisamos ser conhecidos no céu. Nós precisamos ser reconhecidos pela comunidade. Esses homens chegaram, olha, o Cornélio, o centurião, varão justo, temente, homem de bom testemunho, de toda a nação. Ele mandou que te chamasse aqui, porque ele quer ouvir as suas palavras. Olha que interessante. Ele falou, ele está te esperando para você falar algo para ele. Mas nem o anjo disse para Pedro o que Pedro ia falar. Quando você está na direção do Espírito, meu irmão, você não se preocupa, você vai, porque você sabe que quem vai te usar é o Senhor. Aleluia. Você sabe que quem vai te usar é Deus. A Bíblia diz que, então chamando-os para fora, então chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Queridos, a célula na casa de Cornélio estava pronta. O anfitrião Cornélio, ele chamou os seus parentes, chamou seus amigos mais íntimos e disse, olha, daqui a pouco está chegando um homem de Deus aqui. Eu não sei o que ele vai falar. Eu não sei qual é a mensagem que ele tem. Eu nem sei o que ele vai fazer aqui. Mas o anjo mandou eu chamá-lo e eu mandei chamar. E agora eu estou esperando, porque eu sei que ele tem algo de Deus para nós. Eu sei que ele tem algo de Deus para a nossa vida. Meu irmão, muitas vezes você vai para um culto, você vai para uma célula. Você não tem a menor noção do que Deus quer de você e do que Deus vai falar com você. Mas você vai e sabe que Deus vai falar com você. Você sabe que Deus vai abençoar a sua vida. A célula de Cornélio estava prontinha. A célula de Cornélio estava montadinha. Estava ele, sua família, estavam os seus amigos mais íntimos, todos esperando, os convidados, os seus parentes, estavam todos ali esperando Pedro. Aquele era o ápice, aquele era o momento. Lembre-se que Pedro não sabia o que ele ia fazer lá. Nem Pedro nem Cornélio tinham a menor noção do que estava acontecendo. Só estavam na direção do Espírito. Meu irmão, isso basta na vida de um crente. O que Deus vai fazer não importa. Se nós estamos na direção dele, isso basta para nós. O resto é com ele. Aleluia. E aconteceu que entrando Pedro, Cornélio saiu para recebê-lo. E Cornélio prostrou-se aos seus pés e adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Levanta-te que eu também sou homem. Irmãos, 37 minutos já, está quase acabando. Está quase acabando. Misericórdia. Meu Pai Celeste. Lembrando que se você ainda não ouviu os capítulos de 1 a 9, vai lá no YouTube. IEQ Progresso JF que você vai ouvir. Então Cornélio chegou e se prostrou, ajoelhou e começou a adorar Pedro. Pedro foi lá e colocou ele de pé e falou, não faça isso, porque eu também sou homem. Deixa eu falar uma coisa, homens cheios do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, não se permitem receber adorações humanas. Não tem prazer em ser alvo, nem bajulos, nem alvos de adorações, porque ele sabe que toda a honra, ele sabe que toda a glória pertencem ao Senhor. Homens cheios de Deus não buscam adoração. Homens cheios de Deus não buscam a sua glória, a sua adoração. Não. Homens cheios de Deus reconhecem que toda a honra e que toda a glória pertence ao Senhor. Pedro não aceita aquilo. Quantos homens, irmãos, estão aceitando a adoração dos homens? Esses são homens vazios de Deus, que ainda não entenderam que tudo, absolutamente tudo, é dele, por ele e para ele. Amém. A Bíblia diz que Pedro levantou esse homem e disse, não faça isso. Eu sou homem como você. E falando com ele, Pedro entrou naquela casa e achou muitos que estavam ali, muitos que ali se haviam ajuntado.
a célula estava lotada. Você é líder de célula, você faz parte de uma célula, então tá aí, ó. Isso é para você compartilhar na sua célula online essa semana, hein? Olha aí, ó. Pedro entrou, a célula estava lotada. E disse-lhes, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Olha o que Pedro disse. Vocês sabem que eu, como um varão judeu, eu não posso chegar e me misturar com um estrangeiro. Judeu não se mistura com ímpio. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Agora ele começa a entender a visão. Ele chega na casa de Cornélio e diz, olha, por mim eu não viria aqui, por mim eu não estaria aqui, na minha crença, na minha fé, na minha religiosidade, nos meus valores, nos meus conceitos, eu não estaria aqui, mas o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, Ele veio até mim, me deu uma visão e me mostrou que todos são iguais perante Ele e que os céus está sendo aberto sobre a vida dos gentios, que a graça está sendo derramada, aleluia! Eu não posso considerar impuro, eu não posso considerar comum aqueles que Deus chamou, e Deus chamou a todos. Se Deus chamou você, meu irmão, você não é comum e não é imundo. Você é separado, você é santo, você é nação eleita, sacerdócio real, você é povo escolhido do Senhor, aleluia! Por mim eu não viria, disse ele, mas Deus mandou eu vir. Deus mandou eu estar aqui, Deus tratou comigo, Deus me fez olhar para dentro de mim e despir-me dos meus preconceitos. Então diz o texto, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer, sem questionar, sem contradizer, aleluia, vim sem questionar, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Irmão, desculpe, isso é demais. Até agora Pedro não sabia por que ele estava lá. Irmãos, não queira entender não. Faça. Pare de querer entender tudo, irmão. Faça. Diga para Deus, eis-me aqui, vai. Diga para Deus, Senhor, eu estou pronto, usa-me. Ele está dentro da casa do Cornélio. Ele entendeu que não pode ter preconceito quanto a gentio, por isso agora ele entra na casa. E vira para ele e fala, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, vocês mandaram me chamar. Mas por que vocês mandaram me chamar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, irmão, quando você pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui, Deus? O que eu estou fazendo nessa célula? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo lendo a Bíblia? Deus, o que eu estou fazendo orando? Eu não vejo resposta, eu não sei de nada. Eu não sinto respostas na minha vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Faça. Mesmo sem entender. Leia, ore, busque. Vá para a sua célula. Vá para a igreja. Se coloque na direção do Espírito Santo. Não queira entender, não. Saiba que Deus vai te usar de uma maneira poderosa e sobrenatural. Por que vocês mandaram me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa na hora 9. Olha, o cara era gentio, estava em jejum, orando, buscando Deus. Tem resposta? Tem resposta. Quem ora tem resposta, meu irmão. Quem jejua tem resposta. Quem busca tem resposta. Eu estava orando até a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão diante da memória de Deus, ou seja, Deus tem ouvido as tuas orações. E esse homem, Paulo, ou melhor, esse anjo, essa visão, Pedro, essa visão, o Senhor mandou que eu mandasse lá na casa de Simão, que tem por sobrenome Pedro, que fosse te procurar. E eu mandei que esses homens fossem lá te procurar. Versículo 33.
E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo por Deus que te é mandado. Abra tua boca aí, porque se Deus mandou você vir, ainda que você não sabe o que você vai fazer, abra tua boca que Deus vai te usar, e nós estamos aqui para receber. Oh, meu Pai, oh, é para falar em línguas. Aleluia. Fala. Nós estamos aqui. Eu não sei o que Deus tem. Eu não sei o que é para fazer. Mandei chamar você porque Deus mandou. Você está aqui. Estamos todo mundo reunido. Você também não sabe o que você vai fazer. Abra a tua boca e deixa Deus te usar. Meu irmão, crente aí do Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, é só abrir a boca que Deus vai usar. Sabe o que Pedro fez? Eu não sei o que eu vou falar. Ô irmão, você dá uma palavra para nós na célula hoje? Eu não sei o que eu vou falar, meu Deus. Ai, Jesus. Irmão, você está cheio de Espírito Santo? Abre a tua boca. Abre a tua boca, Deus vai te usar. Você foi chamado para pregar para alguém? Abre a tua boca. Porque você está cheio do Espírito Santo. E quando você abrir a tua boca, o Senhor vai te usar de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que Pedro, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Oh Deus, o Senhor é lindo. Deus, como eu estou vendo nesse homem, um homem de Deus. Pedro estava dizendo: Deus, como eu estou vendo nesse Cornélio, um homem de Deus. Deus, como eu estou vendo um homem piedoso, um homem de bom testemunho, um homem de oração. Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. É agradável a Deus os que servem e servem com amor ao Senhor. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com a virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram no madeiro. Escute, quando Pedro abriu a boca, o que é que Pedro pregou? Ele pregou Jesus. Ele apenas pregou o amor de Deus manifestado na cruz. Ele apenas pregou o amor de Deus derramado em seu Filho. Ele pregou Jesus Cristo, ele pregou o poder de Cristo, ele pregou as grandes obras de Cristo, ele pregou que Cristo curou os oprimidos do diabo, que Cristo curou os enfermos, ele pregou que ele viu. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na Judéia, Jerusalém, que o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e que o fez manifestar. Irmãos, ele começou a pregar a Cristo. Ele começou a pregar Jesus. Ele disse: não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Depois que ressuscitou dos mortos, Pedro começa a contar sua experiência. Irmãos, não há mensagem mais poderosa do que o seu testemunho e aquilo que Deus fez na tua vida. Não há mensagem mais poderosa do que a transformação de Deus na tua vida. A mensagem mais poderosa do Evangelho é aquela que mudou a tua história. O seu testemunho, a sua experiência, aquilo que você tem visto e vivido na presença de Deus. Essa é a mensagem mais poderosa. A estes, versículo 42, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão pelos seus pecados. Agora olha o versículo 44 que eu já vou acabar. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava pregando, irmão. Pedro não pôs a mão. Pedro não orou para que o dom viesse. A sede daquelas pessoas naquela casa era tão grande. A sede daquelas pessoas por Jesus era tão grande.
A obediência deles, o propósito deles era tão real e sincero, que Pedro estava pregando sobre Cristo. Pedro estava pregando do que Jesus fez. De repente o Espírito Santo, a unção, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. Irmãos, eles nem sabiam o que era isso. De repente diz a Bíblia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, os que eram judeus, os que haviam se convertido, os que estavam caminhando com Pedro, os que vieram com ele, que a Bíblia diz que uma turma veio com ele, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Sabe o que significa isso, irmão? A igreja de Cristo saiu de Jerusalém e agora está indo para os confins da terra. Ela não é só dos judeus. O Espírito Santo está dizendo, agora é para todo aquele que crê, agora é para todo aquele que busca, agora é para todo aquele que clama. O Espírito Santo é para todos, não só para judeus, mas para todos. A porta da graça estava aberta, o Espírito Santo derramado, eles se maravilharam. Olha, o Espírito Santo sobre eles, olha, eles são gentios, eles não são judeus, eles não são da circuncisão, eles não são da aliança de Moisés, eles são de Juiz de Fora, são lá da igreja do Progresso, são lá daquela igreja. O Espírito Santo veio sobre eles. Aleluia! Oh, Rabachara Cantarabassuri Andalás. Aleluia! A glória de Deus foi derramada, a unção de Deus foi derramada sobre a igreja. Oh, meu irmão, porque os ouviam falar em línguas e magnificar o nome do Senhor. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para a sua vida. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Naquela noite, naquele dia, todos eles foram batizados no Espírito Santo e depois batizados nas águas. Eu fui batizado primeiro no Espírito Santo e quase 6 meses, 8 meses depois eu fui batizado no Espírito Santo. Perdão, primeiro eu fui batizado com o Espírito Santo e quase 8 meses, 6 meses, 7 meses depois eu fui batizado nas águas. O Espírito Santo, meu irmão, hoje é para todos. Olha, para o Espírito Santo ser derramado sobre a casa de Cornélio, para o Espírito Santo vir na casa de Cornélio, Deus falou com Cornélio e mandou chamar Pedro, tratou com Pedro que o Espírito Santo também era para eles. Mas Deus não disse para Pedro que ele ia lá para levar a palavra e a palavra geraria a presença gloriosa do Espírito. Foi tudo na direção do Espírito. Foi tudo uma manifestação espiritual. Foi tudo na direção do Senhor. Agora Cornélio foi batizado. Só que depois de cada milagre vem um problema, porque agora Pedro vai ser questionado a respeito de ter batizado Cornélio, sendo que Cornélio não era cristão, não era judeu. Os judeus não engoliam a ideia de que o Espírito Santo, que o Evangelho era para todos. Irmãos, o que Deus tem não é só para você. Ele quer usar você para levar outras pessoas. A outras pessoas. Olha, deixa eu encerrar. Fechei, tá? Deixa eu encerrar falando uma coisa para você. Você que não faz parte de uma célula, faça parte de uma célula. Busque a Deus em oração. Faça parte de um grupo que ora, que busca. Cornélio orando, Deus abre o céu. Dá uma direção a ele, que manda chamar Pedro, que está orando, que recebe uma revelação para ir na casa do Cornélio. Quando isso se encontra, quando a obediência, quando os propósitos caminham dentro de uma obediência, o resultado, a glória de Deus se manifesta.
a glória de Deus se manifesta de maneira poderosa. Que Deus nos abençoe, para que em oração nós alcancemos o propósito dele. Para que debaixo da obediência nós possamos cumprir o ide do Senhor. Estava aberta a igreja gentílica. E sabe onde ela nasceu? Na igreja. A igreja gentílica nasceu na casa de Cornélio. A igreja nasceu em Atos 2, mas a igreja dos gentios nasceu na casa de Cornélio. Abra sua casa. Nos procure. Abra sua casa. Convide os seus amigos chegados e os seus familiares. Nós vamos enviar alguns Pedros para lá. E quem sabe numa dessas reuniões, a glória de Deus se manifesta. E não só você, mas toda a sua casa recebe o Espírito Santo e todos sejam batizados. Tome o exemplo de Cornélio. Seja um homem de oração. Abra o seu coração para Deus. Abra a sua casa para Deus. Deixa Deus abençoar a sua família. Amém? Que Deus abençoe você. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida. Irmãos, está acabando o tempo. É muito gostoso, não é? Falar do amor de Deus é algo fantástico, irmãos. É algo tremendo. É algo... A forma como Deus faz, a forma como Deus age, a forma como Deus opera é algo sobrenatural. Amanhã tem o capítulo 11, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desse irmão. Eu abençoo, Pai, a vida dessa irmã. Senhor, que neste momento oram comigo. Porque orações, Pai, orações nos direcionam para um mesmo alvo. Orações, como disse aqui o pastor Maico, nos une num propósito. A oração de Cornélio e a oração de Pedro uniu um propósito, que era derramar o Espírito Santo sobre aquela família, que era batizar aquela família, que era batizar aquelas pessoas. Senhor, que os nossos propósitos se unam nas orações. Que esse meu irmão e essa minha irmã possam abrir a sua casa para ser uma casa de Cornélio. Quem sabe talvez fazer parte de uma célula. Imagine você o quanto isso é precioso. Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui uma coisa para você que me veio aqui no coração na oração. Tem 26 segundos. Imagine os amigos que Cornélio convidou e não quiseram ir. Imagine os amigos de Cornélio que foram convidados para aquela reunião e não foram. E depois souberam o que aconteceu. Não deixe de congregar. Porque quando a gente se une e se reúne, o Espírito se manifesta. Instagram vai acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Beijo, paz no seu coração.